está ordenado aos homens que morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo é julgamento, julgamento de Deus. Esse texto é muito importante, está escrito em Hebreus 9:27, porque ele esclarece muitas mentiras que é falado sobre a eternidade. Porque nós podemos perceber que entre os seres humanos existem dois grupos, os ateístas e os religiosos. Os ateístas afirmam que não há Deus, não há vida eterna, não há céu e inferno, não há julgamento, que nós somos animais. E como animais vamos morrer como o cavalo, o coelho, o gato, a galinha, o peixe. Morreu, acabou. Alguém dentre eles disse: quando eu morrer, eu vou apodrecer tranquilamente. Então isso é uma grande mentira, porque o texto fala: está ordenado aos homens que morram uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Então a Bíblia fala, meu amigo, minha amiga, que haverá um julgamento. Então a vida física termina quando nós morremos. O nosso espírito sai do corpo e vai seguir um destino. A Bíblia mostra, reforçada em Lucas 16, do 19 até o 31, Apocalipse capítulo 20, do 10 até o 15, capítulo 21, versículo 8, Mateus capítulo 25, do 34 em diante, e outros textos também mostram que após a morte segue-se o destino, ou céu ou inferno. Quem morreu com Cristo vai para o céu. Quem morreu sem Cristo já está sofrendo o inferno. Imagine então os ateístas que passaram por essa terra acreditando que a morte seria o final de tudo, e com certeza estão experimentando agora uma desagradável realidade. Estão sofrendo no inferno, onde a ira de Deus está colocada naquele lugar. Então os ateístas estão totalmente equivocados quando pensam que morreu, acabou. Acabou fisicamente, começa a triste realidade eterna. E o outro grupo de pessoas nós chamamos de os religiosos. E dentre os religiosos existem aqueles que creem na reencarnação e aqueles que creem num local intermediário chamado, pode ser purgatório, outro nome, tal. Os que creem na reencarnação afirmam que nós vamos nascer, morrer muitas vezes, renascer e morrer e renascer, quando a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Se Deus, o Criador da raça humana, o nosso Criador, disse que nós vamos morrer uma só vez, quem são eles para dizer que nós vamos morrer muitas vezes e nascer muitas vezes? Quem é Allan Kardec para afirmar isso? Quem é Buda? Quem são esses religiosos que dizem essa mentira? E essa mentira é diabólica, veio da boca de Satanás. O mesmo Satanás que tentou Eva no paraíso, disse para Eva. Aliás, Deus tinha falado o seguinte: que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas não poderia comer de uma só, uma árvore chamada árvore do bem e do mal. E Deus disse que no dia que dela comessem, eles morreriam. Aí aparece Satanás para Eva e diz o seguinte: é certo que não morrereis. Ou seja, Deus está enganado, Deus está mentindo para você. Eu estou falando a verdade. E o pior, Eva creu na mentira satânica. E você sabe o que aconteceu com o mundo desde então. E a mesma coisa acontece com os que creem na reencarnação, ou como os materialistas, os ateístas, estão acreditando numa mentira diabólica. Em vez de crer na palavra de Deus, estão crendo na mentira, na palavra do diabo, que usa esses profetas para transmitir essa mentira. E existem também aqueles
que creem que haverá um local intermediário, que não é nem céu, nem inferno, mas lá, depois de muito sofrimento, vai purgar todos os pecados e vai chegar até o céu. Esse lugar é chamado de purgatório, ou local intermediário e tal. Então, diz o texto que após a morte não vem o purgatório, vem o julgamento. Após a morte, o homem não vai para um local intermediário. Lembre-se que Jesus, na hora da morte, havia dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Um, na hora da morte, creu em Jesus, se arrependeu, se converteu e falou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando chegar no seu reino. E o Senhor falou para ele o seguinte: ele era um malfeitor, não tinha boas obras, não tinha nada. Falou para ele o seguinte: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele criminoso se arrependeu, creu em Jesus e, devido ao sacrifício de Cristo que aconteceu logo após aquele momento, foi direto para o céu. E o outro, para onde foi? Para a reencarnação, para o purgatório, foi para o inferno, porque na Bíblia só tem dois caminhos, céu e inferno. Então, amados, esse texto de Hebreus 9:27, muito esclarecedor, que ele acaba com essa ideia que existe um local superior, nível superior, nirvana, oásis de princesas de Alá, ou então que tudo acaba na sepultura. Então, Hebreus 9:7 acaba com toda essa mentira que Satanás tem semeado durante a história. Eu gostaria de falar com você que essas mentiras diabólicas, como a reencarnação, purgatório, local intermediário, fim da existência quando morre, são mentiras diabólicas que tiram o homem, o pecador, de crer na palavra de Deus. Tira o pecador da cruz de Cristo. Ou seja, Jesus, sendo o próprio Deus, se humanizou, veio a essa terra, foi para a cruz, foi crucificado em nosso maldito lugar, recebeu a ira divina devido aos nossos pecados. Ele não tinha pecado, diz a Bíblia, ele era santo, ele nunca errou, nunca pecou, nunca houve maldição na sua boca, como um cordeiro imaculado, sem mancha, inocente. Ele assumiu o nosso lugar. Cristo é o próprio Deus. Deus, através de Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados. E Deus quer que você conheça essa verdade. A salvação em Cristo é para todos que creem. A Bíblia nos diz o seguinte, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ou seja, Deus sacrificou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te receber na eternidade. Deus quer que você morra em paz. Morrer com Cristo é a melhor morte que existe. Duro é morrer sem Cristo. Talvez você nem precise de Cristo nessa terra. Agora, duro para você é morrer sem Cristo. Mas Ele te ama. Nós te amamos também. E nós queremos que você conheça essa palavra, a palavra de Deus, que eu conheci em 1981. E essa palavra tirou de mim o medo de morrer, tirou de mim o engano que eu tinha sobre a eternidade. Então, o Senhor Jesus, Ele ama você, Ele quer te dar a salvação eterna e te libertar das mentiras, das armadilhas, das astúcias de Satanás. Satanás é o teu inimigo, é o inimigo número 1, ele te odeia. Diz a Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus venceu Satanás, esmagou a cabeça da serpente ao morrer e ressuscitar dos mortos. Que Deus te abençoe grandemente e procura ler a Bíblia Sagrada, leia de Gênesis a Apocalipse e você vai encontrar a verdade de Deus. Fique na paz, um grande abraço em nome de Jesus.